O que causa perda de memória em idosos? É importante ressaltar o seguinte: nem todo paciente, principalmente quando idoso, quando começa a apresentar algum esquecimento, uma perda de memória, tem Alzheimer. Isso é uma coisa muito importante. Existe, por exemplo, depressão, existem outras causas, inclusive clínicas, né? Por exemplo, hipotireoidismo, anemias, que podem também causar esquecimento. Então é muito importante que a pessoa, quando perceba que tem algum problema para lembrar de algum fato recente, para lembrar de onde colocou objetos, que procure um médico. Né? Esse médico geralmente é neurologista, geriatra ou psiquiatra, para fazer uma avaliação antes clínica, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem problemas, como eu falei, que podem ser tratados, né? E não necessariamente o esquecimento nessa faixa etária corresponde a doença de Alzheimer, entre outras possibilidades. A doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer ela tem uma relação estreita com o envelhecimento, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que quanto mais idosa a população de um país, mais prevalente a doença de Alzheimer. E é algo que assusta muito, né, as pessoas, geralmente na faixa etária mais idosa, porque quando começam a apresentar algum esquecimento, alguma dificuldade para lembrar alguma coisa, o primeiro fato que vem à cabeça é que tem doença de Alzheimer. É importante ressaltar que a doença de Alzheimer é uma das causas de esquecimento, mas existem outras causas de esquecimento que devem ser abordadas pelo médico. Então, quais seriam essas causas de esquecimento? O hipotireoidismo pode causar esquecimento, carências de vitamina, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, distúrbios, por exemplo, renais, distúrbios hepáticos, né, podem também causar esquecimento, distúrbios no cálcio, por exemplo, podem causar esquecimento. Outras causas também podem estar relacionadas a distúrbios psiquiátricos, por exemplo, depressão, né? A depressão na faixa etária idosa é muito comum, então o paciente idoso ele pode começar a apresentar um outro esquecimento e o médico deve ser capaz de relacionar esse esquecimento a uma síndrome depressiva. Por exemplo, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, melancolia, alterações de sono, né? Alterações de hábitos alimentares, agressividade, irritabilidade fazem parte também do contexto depressivo, né? Partindo desse pressuposto de que outras causas foram afastadas, nessa investigação caberia também o exame de neuroimagem. Por exemplo, a ressonância magnética pode mostrar redução do cérebro em alguns locais específicos. Isso é um sinal indireto da doença de Alzheimer. Uma outra possibilidade também de investigação é o SPECT cerebral, embora isso seja feito só em hospitais e escola para pesquisa, mas também tem um padrão típico. De qualquer maneira, hoje nós temos a concepção de que a doença de Alzheimer deve ser tratada o mais precocemente possível. Por quê? Porque os medicamentos que hoje existem para o tratamento da doença de Alzheimer retardam a evolução dos sintomas. Quer dizer, eles não são capazes de curar a doença, mas o quanto antes eles forem instituídos, eles conseguem evitar a progressão da doença. Então, um paciente que teria uma deterioração rápida das funções cognitivas, das funções intelectuais, com o uso da medicação, ele pode ter um retardo nessa piora. E vai ter muitos anos ainda em contato com a família, um contato saudável. E isso pode ser muito prazeroso, não só para ele mesmo, quanto para os familiares que o cercam. Uma outra questão que sobrevém, muitas vezes, quando o acompanhante, né, chega ao consultório com o pai, a mãe idosos com suspeita de doença de Alzheimer ou que já tem o diagnóstico, no que esse paciente pode fazer, né? Quer dizer, o paciente com doença de Alzheimer ele pode dirigir, o paciente com doença de Alzheimer pode lidar com a própria conta bancária? São perguntas muito importantes, porque numa fase leve, inicial da doença, muitas vezes esse paciente vai reunir a capacidade para lidar com o seu dinheiro, para fazer compra, para sair de casa, mas em fases mais moderadas a graves, ele pode perder a capacidade, por exemplo, de lidar com dinheiro, né? Ele pode perder a capacidade de se orientar na rua, e isso pode causar problemas. Então, existe uma ideia de que a orientação para os familiares e para o paciente com doença de Alzheimer deve ser individualmente, quer dizer, não existe uma regra para todos os pacientes. É muito importante que os pacientes com doença de Alzheimer
que eles continuem ativos intelectualmente, que eles sejam estimulados, sem, no entanto, que isso seja algo que sature, né, a paciência do paciente, porque muitas vezes, no intuito do familiar melhorar a condição, ele acaba muitas vezes pressionando esse paciente e ele se torna refratário, né, à tentativa desses familiares. É importante dizer o seguinte: a quantidade de estímulos, a atividade física contínua e principalmente o relacionamento saudável com outras pessoas parece que influencia de maneira positiva no desenrolar da doença. Quer dizer, os pacientes podem, apesar de ter um comprometimento de memória e outras funções intelectuais, ainda ter um bom desempenho, não só nas tarefas sociais, como nas tarefas familiares e outras que ainda dependam delas. O que é a doença de Parkinson? Existe um grande mito na população de que doença de Parkinson causa tremor, né, exclusivamente, mas a maior parte das vezes os primeiros sintomas da doença de Parkinson, na verdade, é uma dificuldade de iniciar e manter o movimento, né? Existe uma forma que é chamada rígido-acinética, que o paciente ele tem uma dificuldade para andar, um desequilíbrio, uma lentidão de movimentos, uma forma que é mais tremulante, né? E essa forma é a que é mais conhecida e divulgada. Nem todo tremor num paciente, inclusive jovem, é doença de Parkinson, né? Assim como nem toda dificuldade para iniciar ou manter o movimento é também doença de Parkinson. Então, para a gente fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, é necessário uma avaliação de vários itens do exame neurológico para que se possa concluir de que, excluídas possibilidades de interação medicamentosa, às vezes, por incrível que pareça, medicamentos podem causar sintomas de Parkinson, que seja confirmada a doença e daí iniciado o tratamento. Embora a doença de Parkinson seja uma doença, em princípio, sem um tratamento específico, ou seja, sem a cura, hoje nós disponibilizamos de um tratamento que melhora bastante a qualidade de vida do doente e que, sendo uma doença crônica, acho que é necessário que o paciente tenha o segmento médico justamente para que ele possa, no decorrer da sua vida, ir ajustando gradualmente a medicação para obter o mesmo resultado nas tarefas que ele está acostumado. O que é neuroplasticidade? Hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade. É um tema muito em voga, né, nas revistas até de interesse geral, né, porque hoje nós temos a ideia de que quando o neurônio morre, ele não tem mais a capacidade de se regenerar, né? Ao contrário de outros tecidos, por exemplo, o fígado. O fígado contém células que, quando morrem, conseguem se regenerar, não é o caso do tecido nervoso. E é por isso que quando um paciente sofre um acidente vascular cerebral ou alguma lesão no cérebro, geralmente elas costumam ser irreversíveis, causando sequelas neurológicas. No entanto, hoje nós temos um entendimento da neuroplasticidade como a capacidade do sistema nervoso refazer conexões. Isso é muito importante. É como se fosse uma via. Por exemplo, se eu interdito uma rua, eu posso fazer o caminho para um outro acesso. Apesar de não ter a mesma performance neurológica, é possível que, com treinamento adequado, o sistema nervoso reconstitua alguma função que foi perdida. E muitas vezes essa reconstituição não é completa, não é 100%, mas pode ser capaz de trazer para esse paciente um ganho de função que ele perdeu com a lesão neurológica que houve. Existem alguns casos muito graves, né? Eu preciso ressaltar isso, em que a neuroplasticidade vai ter uma ação limitada, mas eu acho que é uma ideia muito interessante e que a reabilitação atualmente utiliza bastante desse conceito para poder promover o bem para os pacientes. Como proteger o cérebro ao longo dos anos? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Qual é a atitude? Existe algum medicamento, algum comportamento que pode auxiliar a pessoa a ter um envelhecimento saudável com a função intelectual também saudável? Em primeira mão, eu tenho que dizer o seguinte: o melhor hábito para que você possa ter uma saúde mental saudável é você ter bons hábitos de vida. Quer dizer, você precisa se alimentar corretamente, você precisa fazer exercícios regularmente, tá? E, antes de tudo, que você tenha também uma atividade intelectual. Não precisa ser nada muito extravagante, mas a leitura de livros, conversar sobre assuntos que exijam do seu raciocínio, né? Geralmente debater assuntos com colegas, isso é muito importante.
Existem estudos recentes que mostraram que a atividade física, por aumentar a oxigenação cerebral, é capaz de melhorar também ou retardar os sinais de esquecimento que geralmente ocorrem nos pacientes idosos, né? Os alimentos, geralmente a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em azeite, né, com verduras, com peixes, né, também demonstrou uma certa influência no retardamento de doenças neurológicas que causam esquecimento. E antes de tudo, como eu disse, eu acho que é uma atividade intelectual saudável, quer dizer, a pessoa ter o hábito de leitura, o hábito de se manter ocupada, vamos dizer assim, né, com atividades interessantes. Eu acho que isso também faz muita diferença.